Direto da Sociedade Catarinense de Pediatria, SCPcast, a voz da pediatria em Santa Catarina. Para o profissional que não para no tempo, um encontro de conhecimento, ética e prática que transforma com um aval científico e dá suporte ao seu dia a dia. Bem-vindo ao SCPcast. Olá, bem-vindos ao SCPcast. Eu sou a doutora Rose Terezinha Marcelino, presidente da Sociedade Catarinense de Pediatria e também gastroenterologista e nutróloga pediatra. Hoje vamos conversar sobre um tema que é fonte de muita ansiedade e dúvida nos consultórios e em casa: o diagnóstico e o tratamento da alergia à proteína do leite de vaca, a famosa APLV. O erro mais comum é o diagnóstico excessivo. Colegas pediatras, e especialmente pais e mães atentos, qual é o maior desafio que enfrentamos com a PLV? Com base nas diretrizes mais recentes da Sociedade Europeia de Gastroenterologia Pediátrica e as sociedades brasileiras de pediatria e de alergia e imunologia, o erro mais comum é o sobrediagnóstico. Em outras palavras, estamos diagnosticando a PLV muito mais do que ela realmente acontece. É natural que a preocupação nos leve a suspeitar de alergia diante de certos sinais. No entanto, sintomas como uma mudança na cor nas fezes, a presença de um pouco de muco, regurgitações, um pouco de irritabilidade ou até mesmo um pequeno ponto de sangue nas fraldas, quando acontecem de forma isolada, geralmente não são um diagnóstico de APLV. Na verdade, são manifestações comuns e, na maioria das vezes, benignas em bebês saudáveis. Um diagnóstico precipitado leva a um caminho de restrições dietéticas desnecessárias que pode impactar o crescimento da criança, gerar um custo financeiro elevado e, claro, muito estresse para a família envolvida. Então, como fazer um diagnóstico correto? O segundo grande erro é não seguir o caminho diagnóstico completo. Os exames de sangue, como a dosagem de IgE no sangue ou os testes de pele, como o prick test, eles mostram apenas uma sensibilização, ou seja, que o corpo teve contato, mas não confirmam a alergia. Eles têm um bom valor para excluir a doença, mas não para confirmá-la. O padrão ouro, a pedra angular do diagnóstico, é um processo simples de duas etapas. Primeiro, a dieta de eliminação, que dura de 2 a 4 semanas. Nela, a proteína do leite de vaca é retirada da alimentação do bebê ou da mãe que amamenta. Segundo e crucial, se os sintomas melhorarem, fazemos o teste de provocação oral. Ele consiste na reintrodução do leite de vaca de forma segura e supervisionada por um profissional. Se os sintomas não retornam, a criança não tem a PLV. Se eles retornam, o diagnóstico está confirmado. Lembrem-se, sem a provocação oral, não podemos dar um diagnóstico definitivo. Uma vez que o diagnóstico foi confirmado corretamente, como tratar esse paciente? Aqui precisamos evitar alguns erros comuns. Primeiro, para o bebê em aleitamento materno exclusivo, que apresenta discreto sangramento nas fezes, a restrição de leite e derivados da dieta da mãe não deve ser a primeira medida, pois até 20% da proctite leve cura espontaneamente em 4 ou 2 semanas. A TLV em bebês amamentados é rara, pois a quantidade de proteína que passa pelo leite materno é mínima. A recomendação é manter a amamentação sem restrições e observar o bebê por 2 a 4 semanas. Caso não cesse o sangramento ou quando a hemorragia apresenta-se de forma moderada a grave,
deve-se iniciar dieta isenta apenas da proteína do leite para a mãe, ou seja, em situações muito específicas e comprovadas. Não podemos esquecer de fazer a reposição de cálcio, 500 miligramas 2 vezes ao dia, e vitamina D, 500 unidades 2 vezes ao dia, para nutrir, e também a orientação dietética, se possível, com o apoio de uma nutricionista, evitando déficits nutricionais que poderão afetar a composição do leite materno. Lembrem-se que é uma condição rara a alergia alimentar a múltiplos alimentos. Portanto, evite retirar outros possíveis alérgenos da dieta da mãe, levando a agravos nutricionais tão temidos. Segundo, para o bebê que usa fórmula, o erro é pular etapas. A primeira escolha para tratamento são as fórmulas extensamente hidrolisadas. Na presença de diarreia com duração superior a 1 semana, pode-se suspeitar de deficiência de lactase secundária à lesão intestinal. Nesses casos, recomenda-se então o uso da fórmula extensamente hidrolisada sem lactose. As fórmulas de aminoácido, que têm um custo muito mais elevado, são reservadas para os casos graves, como anafilaxia, impacto nutricional importante e ou falha do crescimento, alergias alimentares múltiplas e graves, como o FPAS e a esofagite eosinofílica, ou quando a criança não melhora com a fórmula extensamente hidrolisada. As fórmulas de arroz, por terem um teor de arsênico 10 vezes menor que o limite preconizado pela OMS, foram validadas pelo Comitê da Sociedade Europeia de Gastroenterologia e Nutrologia para o tratamento de APLV. Mas as sociedades brasileiras já mencionadas aqui reforçam que essas fórmulas não foram avaliadas quanto à segurança e aspectos nutricionais da mesma forma que a fórmula hidrolisada e de aminoácidos. A fórmula infantil à base de soja não deve ser utilizada como primeira escolha para a dieta de eliminação diagnóstica, mas pode ser considerada em alguns casos por razões econômicas, culturais e de palatabilidade, em lactentes acima de 6 meses e preferencialmente nas rações IgE mediadas. A literatura relata reação cruzada à soja em até 20% das reações não IgE mediadas. Preparados e bebidas à base de soja, aveia, castanha e outros vegetais não são substitutos apropriados para lactentes jovens com APLV, por não serem equivalentes nutricionalmente ao leite materno. Bebidas à base de arroz são desaconselhadas para crianças menores de 4 anos e meio, devido aos elevados teores de arsênico. Até o momento, não há evidências científicas para indicar o acréscimo de pré, pró, pós ou simbiótico nas fórmulas destinadas ao tratamento de APLV. Então, na prática, a substituição do leite de vaca não é tarefa simples, pois muitas vezes a família busca alternativas de menor custo, como esses leites vegetais. Outro ponto importante é o tempo de tratamento. As formas clínicas não IgE-mediadas têm um curto período de duração. Por exemplo, a maioria das proctocolites curam em torno de 6 meses de vida. Já as formas clínicas mais graves, envolvendo o intestino delgado, como o FPAS, podem exigir a manutenção da dieta por 12 a 18 meses. É importante salientar que o tempo prolongado de dieta e a retirada de múltiplos alérgenos está relacionado a vários distúrbios alimentares na infância. Para as crianças menores, a alimentação complementar deve ser introduzida na mesma idade das crianças sem APLV
e seguir as mesmas recomendações, exceto os laticínios. E como podemos pensar em prevenção? Não se recomenda que gestantes ou mães que amamentam restringam sua dieta para prevenir a alergia. Nos casos de história familiar confirmada de alergia alimentar, não está indicado o uso de fórmula hidrolisada ou parcialmente hidrolisada para o bebê como uma medida preventiva. A melhor prevenção está em um estilo de vida saudável e uma alimentação balanceada na gestação e lactação. O incentivo ao parto vaginal, estimular precocemente o contato do bebê com a natureza, evitar o uso desnecessário de antibióticos e bloqueadores da acidez gástrica e o consumo de alimentos ultraprocessados. Esses alimentos têm a função de quebrar a junção intercelular no intestino, aumentando a permeabilidade intestinal e facilitando o desencadeamento de alergias. Resumindo, primeiro, não superestime sintomas comuns. Segundo, sempre confirme o diagnóstico com o teste de provocação oral. E terceiro, siga a abordagem dietética correta, sem restrições desnecessárias e usando as fórmulas de maneira escalonada. Lembrem-se, a informação correta e a calma são os melhores caminhos para nutrir o futuro dos nossos pequenos. Este foi o SCPcast. Até a próxima.